Queridos meus, Shalom. Tem muitas aí projeções, na verdade, até Michelangelo, né, coloca o eterno como se fosse algo criado pela mente humana, a visão, não é, da pintura que ele fez justamente indica isso, não é, como se o eterno fosse o nosso córtex cerebral, uma criação meramente humana. E também temos aí todos os descasos que vocês já conhecem com relação a esse contexto. Mas vamos tratar especificamente do que está aqui dentro das Escrituras, apresentando o Eterno como uma pessoa, um ancião de dias, não é? Nós vamos ler em Yohanan, João 1,18, ninguém jamais viu o Eterno. Seu Filho unigênito que está no seio do Pai, que lhe é idêntico, é quem o revelou. Em 1 Yohanan, João 4,12, novamente nós vamos ler, ninguém jamais viu ao Eterno. Ou seja, queridos, em todos os contextos, nós vamos ver uma representação para que a identidade do Eterno possa ser compreendida pelo homem, mas jamais que tenha sido a apresentação do próprio Eterno nessas visões, uma vez que se o Eterno visse o homem, ele seria completamente fulminado. Só existe uma maneira do Eterno nos ver, e é através do nosso Messias, nosso Senhor Yeshua, o nosso Senhor e Salvador. O texto de Daniel vai dizer em Daniel 7:9, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e rodas dele como fogo ardentes. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. O termo em hebraico é atik yomim, né? Então, queridos, nós vamos ver novamente uma representação do Eterno, mas não que seja o Eterno visto por Daniel. Pelo contrário, nós vamos ver uma representação das questões e do contexto celestial para que nós possamos compreender a administração das coisas. Não é? Ishaiahu 6, versículo 1 diz o seguinte, no ano da morte do rei Uziiahu, eu vi Adonai sentado sobre o trono alto elevado, a orla do seu manto preencheu o templo. Ai de mim, estou condenado, pois sou um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei. Adonai de Sevaot. Imagina, queridos, imagina que situação, o desespero de um ser que sabia que não poderia presenciar jamais o Eterno e viver, dada a nossa iniquidade. É importante essa compreensão, queridos, que Yeshua sempre nos revela a pessoa do Eterno. Lembrando sempre que ele é a imagem e a perfeição do Eterno sobre as nossas vidas. Há muitas coisas sobre esse mar de vidro, sobre essas rodas, que na verdade regem, não é? Tantas coisas aqui na Terra, que nós vamos estar vendo também isso muito claramente aí em Resgalos, que eu não poderia deixar de mencionar para vocês, não é? Resgalos, Apocalipse 4, versículo 2, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante a pedra de jaspe, de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda, e havia diante do trono como um mar de vidro. De acordo com os juízos, esse trono vai apresentar aceso, vai apresentar apagado, dependendo do sistema de juízos que estão sendo exercidos no alto céu. No momento vai ser um mar de vidro, no outro momento vai ser um trono sobre o fogo. Nós lemos em Ezequiel 1:26, por cima do firmamento que estava sobre sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira sobre essa uma espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos daí para cima, desde os seus lombos daí para baixo, via como fogo um resplendor ao redor dela, como o aspecto de um arco que aparece na nuvem de chuva, assim era o resplendor em redor. Queridos, muitas vezes nosso Senhor Yeshua vai aparecer a representação do Eterno. Muitas vezes ele vai aparecer também com os cabelos brancos, como o próprio Yohanan viu. Assim, queridos, nós sabemos que o Eterno pode se manifestar como ele deseja e por meio de quem ele deseja, porém ele mesmo jamais foi visto por homem algum. Somente o Filho unigênito é que o revelou a todos nós. Que o Eterno lhe conduza em toda a verdade. Shalom.